Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Manhã abençoada, né? Estamos reunidos na casa de Deus para cultuarmos ao Senhor. Feliz de estar mais um evento dos jovens. Preguei 2 eventos da juventude aqui da sede e agora no evento geral. E desta vez devidamente uniformizado, viu, Alexandre? Devidamente uniformizado. Deus abençoe os jovens, que a boa mão do Senhor vos preserve. Fiquei feliz de ver os irmãos de Imburi, estivemos juntos semana passada. Deus seja louvado pelas vossas vidas. Vamos ler a palavra de Deus no tema desta manhã. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Nós leremos do verso 3 ao verso 11. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, do versículo 3 ao versículo 11. Diz assim a palavra de Deus: Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Você pode dizer glória a Deus por sua palavra? Então tome o seu assento, mantenha a sua Bíblia aberta, redobre a atenção para mim. Meus irmãos, qual que é o maior objetivo do discipulado? Ser discípulo é ser um aluno. Ser discípulo é ser um aprendiz. É seguir um mestre. Logo, o maior objetivo do discipulado é aprendermos com o nosso mestre. E aprendermos de tal forma, aprendermos de tal maneira, a ponto de que as nossas ações, pode abaixar um pouquinho o fundo, as nossas ações, as nossas palavras, o nosso comportamento se confunda com o nosso mestre. Ser discípulo de Jesus é viver de tal forma a ponto de que as pessoas consigam olhar para nós e verem Cristo em nós, verem o Senhor Jesus em nós. Isso é sermos discípulos de Cristo. Porém, esse objetivo da vida cristã, que é sermos imitadores de Cristo, discípulos de Cristo, não é algo simples, não é algo fácil de se alcançar, não é algo fácil de se viver, muito embora seja o alvo da vida cristã. A vida de um servo de Deus, ela é marcada por constante aperfeiçoamento. Nós estamos em todo o tempo sendo trabalhados por Deus, sendo aperfeiçoados por Deus. E muitas vezes
nesse processo de aperfeiçoamento, a gente comete algumas falhas. Nós cometemos alguns erros, alguns deslizes e precisamos recomeçar. Eu gosto muito de uma frase de um pregador escocês chamado Alexander White, que certo dia ele escreveu dizendo: uma vida cristã vitoriosa é uma série de recomeços. Uma vida cristã vitoriosa é uma série de recomeços. Ele está ensinando que o servo de Deus não é aquele que nunca falha, mas o servo de Deus é aquele que sempre está disposto a recomeçar. Ainda bem que o nosso Deus é um Deus de recomeços. Porque nós precisamos muitas vezes passarmos por esses recomeços, por esse aperfeiçoamento, porque a obra de Deus em nós é perfeita. Porém, nós ainda temos a nossa velha natureza em nós, que constantemente está em conflito com esta obra do Espírito em nós. Por isso que nós precisamos desse crescimento, desse aperfeiçoamento, para sermos discípulos de Cristo. Quem viveu essa realidade de um discipulado tão poderoso na sua vida, a ponto de escrever dizendo: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, foi Paulo. Paulo viveu um discipulado tão poderoso na vida dele, que ele chegou a dizer que se nós imitássemos o seu modo de agir, nós estaríamos imitando, por consequência, a Jesus. Tamanho o nível de relacionamento e de entrega de Paulo para com Deus. Paulo era alguém que não vivia mais para si mesmo. Ele escreveu dizendo: eu já estou crucificado com Cristo, de modo que já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo escreveu dizendo: para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. É esse nível de discipulado que Paulo alcançou na sua vida. É esse nível de plenitude que Paulo chegou a vivenciar aqui na terra. Ele não apenas viveu isso, mas ele nos convida a vivermos também. Ele nos convida a caminharmos desta forma, tal como ele viveu nesta terra, sendo imitadores de Cristo. Na carta que ele escreveu aos Filipenses, que é onde está o tema deste congresso, ele mostra essa realidade. Paulo não escreve esta carta assentado num banco confortável, igual esse que nós estamos aqui, com ar-condicionado, depois de tomar um bom café da manhã, e eu sei que tem gente que parece que nem acordou ainda. Mas Paulo não escreve no ambiente assim. Paulo escreve essa carta de dentro de uma prisão, de dentro de uma cela. Ele foi preso 2 vezes em Roma. Esta carta foi escrita na primeira das suas prisões. Ele escreveu 4 cartas nesta primeira vez que ele esteve aprisionado. A carta aos Efésios, aos Colossenses, a Filemon e esta carta aos Filipenses. Foram cartas que Paulo escreveu de dentro de uma cela, mostrando para nós que, muito embora a porta da cela estivesse fechada, mas a porta do céu permanecia aberta. O céu estava aberto dentro da cela. Deus estava inspirando Paulo ali dentro. Mesmo de dentro de uma prisão, Paulo está inspirado. Mesmo de dentro de uma prisão, Paulo consegue ser um representante fiel de Cristo. E por que ele escreve esta carta? Porque chegaram as notícias aos irmãos de Filipos da sua prisão. E de dentro da cela, Paulo manda uma carta para eles. Naquela época não tinha WhatsApp,
Hoje você quer falar com alguém, você manda uma mensagem no WhatsApp, é instantâneo. Mas naquela época não, você tinha que mandar carta, que demorava dias, meses para chegar. E ele manda cartas para a igreja, com o objetivo de dizer para essa igreja o seguinte: ei, eu estou preso, mas vocês aí, alegrai-vos no Senhor. A carta aos Filipenses é conhecida como a carta da alegria. Dá para você imaginar? Alguém pode imaginar que se escreveria uma carta da alegria numa festa de aniversário, numa festa de casamento, num dia de formatura, mas ele escreve de dentro de uma cela, de dentro de uma cadeia, sobre a falsa acusação de ser um rebelde contra Roma, o líder da seita do caminho, de ser um blasfemador da fé judaica, de ser um incitador à rebelião. E Paulo está dizendo: eu sei que estou sendo falsamente acusado, eu sei que eu estou preso, mas ei, irmãos, alegrai-vos no Senhor. O que ele está ensinando para nós? Que a nossa alegria não vem das circunstâncias, que a nossa alegria não vem dos momentos, a nossa alegria vem de Jesus Cristo. Jesus é a razão da nossa alegria. Mesmo quando as coisas vão bem ou vão mal, quando as portas estão abertas ou fechadas, quando as coisas acontecem do nosso jeito ou fora dos nossos planos, a nossa alegria não se esvai, porque a nossa alegria não vem das coisas desta vida, a nossa alegria vem de Jesus Cristo. Ele quer que os irmãos se alegrem. É um homem que está preso, dizendo para os irmãos: se alegrem. Ao invés dos irmãos falarem: Paulo, se anime, é o homem preso que está dizendo para os irmãos de fora: Alexandre, se alegrem. Que igreja é essa igreja de Filipos? Essa igreja nasceu cerca de 10 anos antes de Paulo escrever essa carta. Você lembra daquele episódio muito famoso que Paulo passou na Macedônia depois de ter tido uma visão de um varão macedônico aparecendo a ele em sonho, dizendo: passa a Macedônia e nos ajuda? E que Paulo chegou lá, juntamente com Silas, e a primeira convertida foi uma mulher chamada Lídia. Depois houve aquele episódio da pitonista, aquela menina que trabalhava com adivinhação, e que Paulo, cheio do Espírito Santo, expulsou o demônio dela, e ele e Silas vão parar na prisão, são amarrados, pés e mãos no tronco, depois de apanharem muito, e à meia-noite eles começam a orar e cantar. Você lembra desse episódio? E quando da meia-noite há um terremoto na prisão, e as portas das cadeias, as portas da cadeia são abertas. E ali o carcereiro, quando viu as portas da cadeia abertas, ele quis se matar. E Paulo disse para ele: não faça isso, nós ainda estamos aqui. E o carcereiro, preocupado, achando que ia morrer, disse assim: o que eu devo fazer para ser salvo? E Paulo disse: crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. É esta igreja aqui, é em Filipos que aconteceu isso. Filipos começou, olha como começou a igreja de Filipos. A igreja de Filipos começou com uma mulher rica, chamada Lídia, com um carcereiro romano, recém-convertido, e com uma ex-endemoniada. Assim começou a igreja de Filipos. E se tornou uma das igrejas mais proativas do Novo Testamento, mais ativas na evangelização, a ponto de que Paulo passou lá algum tempo, e depois de quando a igreja está estabelecida, tem obreiros, ele segue viagem para outros lugares. Mas essa igreja de Filipos cuidou de Paulo mesmo longe. Quando ele estava em Corinto, e Corinto, o povo de Corinto não achava correto dar ofertas para sustentar Paulo, a ponto que ele precisou trabalhar fazendo tendas na cidade de Corinto. Quem sustentava ele também com ofertas era a igreja de Filipos. Quem mandava ofertas para Paulo quando ele esteve em Tessalônica foi Filipos.
E é justamente essa igreja, e é aqui que Paulo escreve a carta, que enquanto ele está preso, manda para ele uma oferta, através de um moço chamado Epafrodito, que viajou cerca de 1000 quilômetros, de Filipos a Roma, para levar uma oferta que a igreja separou para Paulo, para saber como ele estava, e pasme os senhores, Epafrodito adoeceu no meio do percurso, quase morreu. Paulo chegou a escrever, é só você ler a carta, dizendo, eu mandei Epafrodito de volta, fiquem tranquilos, ele esteve enfermo, mas já está bem. E aí você me ouve falar, pensa assim, pastor, que igreja poderosa. Pensa, irmão, uma igreja que mandava ofertas, que orava por Paulo, que se importava com ele, que cuidava dele, que igreja. Quando você lê essa carta, você vê que Paulo começa a sua epístola, olha o capítulo 1, versículo 1 da sua Bíblia. Você vê que ele começa assim, Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo que estão em Filipos. Você lembra como que Paulo começava cartas? Ele escrevia como? Paulo, apóstolo de Jesus. Aqui ele não diz isso. Por que Paulo não diz Paulo apóstolo nesta carta? Te explico. Porque a igreja de Filipos não era uma igreja que Paulo precisava defender seu apostolado. As outras igrejas, muitas delas tinham pessoas lá que queriam desacreditar Paulo como apóstolo. Então ele começava a carta, Paulo, apóstolo de Cristo, para dizer, eu estou escrevendo, eu sou apóstolo, me ouçam. A igreja de Filipos, Paulo não precisava fazer isso. Ele só colocava Paulo e Timóteo, que estava com ele, servos de Cristo. Paulo não precisava mostrar suas credenciais para a igreja. A igreja respeitava e amava Paulo. A ponto dele dizer, no capítulo 1, versículo 8, que quando ele lembrava da igreja, ele sentia saudades. Você vai rir um pouquinho, mas Paulo não era aquele pastor que estava pastoreando a congregação de Filipos, e depois que foi tirado de lá, virou as costas e falou, nunca mais eu volto lá. Graças a Deus, o povo que me dava trabalho. Não, Paulo saiu de Filipos e falava assim, que saudade eu tenho de vocês, que saudade de estar com vocês. Paulo amava essa igreja, a igreja amava Paulo. E aí você me ouve falar isso nessa manhã de estudo, e pensa assim, pastor, que igreja poderosa, eu queria reunir nessa igreja, eu queria ser jovem dessa igreja, eu queria ser obreiro dessa igreja, mas olha para mim aqui, lamento te lembrar uma coisa que você sabe, mas vale a pena lembrar, igreja perfeita não existe, comunidade local, o dia que você achar uma igreja perfeita, não me convide para ir nela, porque o dia que eu chegar lá, ela deixou de ser perfeita, porque eu não sou perfeito. Igreja perfeita não existe, no sentido de comunidade local. A igreja perfeita é o corpo invisível de Cristo, mas a comunidade local, todas elas têm problemas, todas elas têm dificuldades. A igreja de Filipos também tinha, porque por mais que eles amavam Paulo, esta igreja estava sofrendo com um problema. Qual o problema? Desunião entre os irmãos. Aí agora pense comigo, meu amigo Bruno, uma igreja que ama o pastor, que é Paulo, mas que está tendo dificuldade de conviver entre eles, que são os irmãos. A ponto dele ter que escrever, no capítulo 4, versículo 2, para duas mulheres, olha o que está escrito, eu peço a Evódia e a Sintique, não é dupla sertaneja não, tá irmão? Evódia e Sintique. Eu peço a Evódia e a Sintique, que sintam o mesmo no Senhor. Eram duas mulheres que não estavam se dando bem na igreja. Os irmãos da igreja estavam batendo cabeça. Os irmãos da igreja estavam tendo contenda entre eles. Agora olhe para mim aqui.
Você acha que é diferente dos nossos dias? Às vezes a gente não se desentende. Às vezes a gente não tem dificuldade de convivência. Às vezes nós não temos dificuldade. Nós amamos o Senhor. Nós amamos a igreja que nós congregamos. Nós amamos estar aqui nesse ambiente. Mas fala a verdade. Tem vezes que a gente bate cabeça. Tem vezes que a gente não se entende. Tem vezes que a gente tem algumas dificuldades de fazer algumas coisas juntos. E é nesse contexto que Paulo escreve o tema de vocês. Ele diz o que no capítulo 2, versículo 3? Nada, capítulo 2, versículo 3, olhe para a sua Bíblia. Nada façais por contenda ou por vanglória. Ele escreve para a igreja dizendo assim: ei, vocês aí, lembrem-se, não façam nada por contenda. Não façam nada debaixo de confusão. Não façam nada debaixo de desentendimentos. Olhe para mim aqui. Sabe o que Paulo está ensinando para nós? Que o maior desafio que a igreja enfrenta não são as guerras do lado de fora, é a falta de união do lado de dentro. Eu vou repetir. O maior desafio da igreja não é fora, é dentro, é interno. É o que ele está dizendo para a igreja. O maior perigo não é a perseguição do mundo, é às vezes o desentendimento entre os irmãos. Sei que glória a Deus vai diminuir um pouquinho agora. Mas ele está dizendo, não é o ódio do mundo que é o maior perigo, é a falta de amor na igreja. Paulo está dizendo que não é a união do mundo contra nós que é o maior perigo, mas a falta de união entre nós. Não é o que vem de fora para dentro, mas é o que muitas vezes está faltando no nosso meio. Porque uma igreja que é unida em amor, essa igreja enfrenta guerras. Essa igreja vence perseguições. Essa igreja passa por cima dos problemas, mas quando falta amor, falta poder espiritual na igreja. Porque um reino dividido não subsiste, uma igreja dividida não prospera, um conjunto dividido não permanece de pé. O que Paulo está dizendo é: Deus quer trazer união para o seu povo, Deus quer trazer unidade para o seu povo, Deus quer trazer comunhão para a sua igreja. É isso que ele está dizendo. Nada vocês devem fazer por contenda. Deve haver união entre vocês. Deve haver amor entre vocês. A solução para os problemas na convivência, ele diz no capítulo 2, versículo 4, cada um não atente para o que é propriamente seu, mas para o que é dos outros. Ele está dizendo, nós precisamos aprender a nos importarmos com os outros. Será que dá para você dizer para quem está à sua direita ou à sua esquerda, você é importante para mim? Não, mas não, desse jeito ele vai achar que você não é importante para ele, não. Não, diga para ele com fé, você é importante para mim. Você é importante para mim. Você é importante. Bota a cabeça, seja bem baixinho. Você é importante para mim. Paulo está dizendo para os irmãos, lembrem-se que o seu irmão é importante para você. E aí ele dá uma motivação para nós. Ele dá uma razão para nós, um motivo para nós nos importarmos com os nossos irmãos. Qual é o motivo? Capítulo 2, versículo 5. Ele dá o exemplo. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O que ele está dizendo para nós? Deixa eu tirar aqui, está quente. O que ele está dizendo para nós? Ele está dizendo o seguinte, vocês precisam, quer uma razão para vocês se importarem uns com os outros? Quer uma razão para vocês amarem uns aos outros? Quer uma razão para vocês não brigarem entre vocês? É o que Paulo está dizendo para a igreja lá. Tenham o mesmo sentimento que Jesus teve. Lembra do que eu falei no início do estudo?
Nós precisamos ser como Jesus. Paulo está dizendo, se há entre vocês divisões, desentendimentos, é porque vocês não estão vivendo como Ele. Então vocês precisam ter o mesmo sentimento que houve em Jesus. Preste atenção. Quando a Bíblia nos manda ser como Cristo, a Bíblia não está falando para nós sermos como Ele no sentido de nascermos de uma virgem, de andarmos sobre as águas, de jejuarmos 40 dias, de ressuscitarmos ao terceiro dia. Não, ele está dizendo que nós devemos sentir dentro de nós o mesmo sentimento, a mesma motivação que Jesus tem dentro dele. Paulo não está falando de obras, Paulo está falando de essência. Oh, eu sinto Jesus nessa manhã. Paulo está falando de uma essência, de uma entrega. Que essência é essa, pastor? Ele diz, verso 6, ele sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. O que significa isso? Preste atenção. Por usurpação, a palavra usurpação só aparece aqui, em todo o Novo Testamento. Significa, sendo em forma de Deus, a palavra forma significa aquilo que é essencial, que não pode ser mudado. Paulo está falando o que para nós? Jesus, ouça isso, nunca deixou de ser Deus. Quando ele escreve, ele sendo em forma de Deus, a palavra forma ali no grego dá o sentido de nunca deixou de ser Deus. Por quê? Aí para a gente dar aquela despertada, porque Deus não pode deixar de ser quem é. Eu mudo, você muda, mas o nosso Deus é imutável. O nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e é eternamente. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Jesus nunca deixou de ser Deus. Aquele, irmão, eu estou pregando que aquele que esteve na terra 2000 anos atrás é o mesmo que criou a terra. Aquele que andou sobre o mar é aquele que criou o mar. Aquele que se alimentou aqui na terra é aquele que criou as comidas da terra. Deus não pode mudar. O mesmo Deus do passado é o Deus do presente. O mesmo Deus que fez obras do passado faz hoje e continuará fazendo. Oh, quem está sentindo Ele aqui nesta manhã? Ele não muda. Só que Paulo diz assim, Ele sendo Deus, porque Ele não pode deixar de ser quem é, não teve por usurpação. Eu disse que só aparece aqui em toda a Bíblia essa palavra. Essa palavra significa, Ele não se apegou ao fato de ser Deus. É isso que Paulo está dizendo. Jesus nunca deixou de ser Deus, mas Ele não se apegou ao fato de ser Deus. Irmão, e a gente se apega a tanta coisa, né? A gente às vezes se apega a objetos, a cargos, a títulos, a tantas coisas. Jesus não se apegou ao fato de ser Deus. Eu gosto muito de uma frase de alguém que escreveu assim: o anjo que queria ser Deus virou o diabo. Adão queria ser Deus, foi expulso do paraíso. Aquele que é Deus abriu mão de viver como Deus. Jesus, tendo tudo, abriu mão de tudo. Você dá para imaginar que Ele sendo Deus, pensa comigo, Ele sendo Deus, viveu nessa terra de tal modo que muita coisa que Jesus teve aqui foi emprestada. Já parou para pensar nisso?
O ventre de Maria foi emprestado. O pai que Jesus teve na terra foi o padrasto, José, emprestado. O lugar para nascer foi emprestado, uma manjedoura. Casa para pernoitar quando ele viajava, emprestadas. O barco que ele pregava para o povo na praia, emprestado. O animal que ele entrou em Jerusalém era dele? Não. O jumentinho? Emprestado. A sala que ele fez a última ceia era dele? Não. O cenáculo era emprestado. Até o túmulo que ele foi colocado não era dele. Era de José de Arimateia. Era emprestado. Ele tendo tudo, sendo dono de tudo, viveu nessa terra ainda com muitas coisas emprestadas. E quer uma razão para dar um glória? Ainda assim, pegando tanta coisa emprestada nessa vida, ele pegou a minha dívida, a sua dívida e pagou na cruz do Calvário. Oh, glória a Jesus. Paulo está dizendo para ele, para nós, para a igreja, o seguinte: ele não deixa de ser Deus. Ele não se apegou ao fato de ser Deus, mas, versículo 7, aniquilou-se a si mesmo. Isso aqui é uma doutrina, e eu estou indo devagar porque isso tem que ser bem explicado, das mais poderosas da Bíblia, que é a doutrina do esvaziamento. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Jesus nunca deixou de ser Deus, mas enquanto esteve aqui na terra, ele se esvaziou. Oh, glória a Deus. Ele se esvaziou. Por quê, pastor? Ele não viveu como Deus. Porque o que envolve ser Deus? Pense comigo. Deus nasce? Não era Deus. Justamente por isso ele é eterno. Eu, você, nascemos. Deus sempre é. Ele é eterno. Deus não nasce. Deus sente fome? Não. Deus sente sede? Não. Deus sente dor? Não. Deus envelhece? Não. Deus morre? Não. E Jesus aqui na terra? Deixou de ser Deus? Não. Mas ele se esvaziou a tal ponto, que ele nasceu, cresceu, teve fome, teve sede, sentiu dor, envelheceu porque viveu 30 e poucos anos, sofreu, sentiu sono e até morreu. A única pessoa, é o que Paulo está dizendo, a única pessoa que podia exigir tudo, abriu mão de tudo, voluntariamente. E aí ele está dizendo para a igreja de Filipos, vai doer um pouquinho você é crente, está dizendo assim: vocês estão brigando por quê? Vocês estão se desentendendo por quê? Veja o que Cristo fez. Oh, glória a Deus. Lembrem-se do que Jesus fez. De Paulo está dizendo, ele abriu mão, se esvaziou da sua divindade. Nós temos dificuldades, às vezes, de nos esvaziar do nosso ego, da nossa vaidade, da nossa arrogância, da nossa religiosidade. O que Paulo está dizendo é, se nós estamos com dificuldade de nos esvaziarmos, é porque está faltando Cristo em nós. É porque está faltando em nós sermos discípulos de Cristo. Porque ele se esvaziou a tal ponto, versículo 7, que ele tomou a forma de servo. Oh, glória! Oh, glória! Ele não só viveu como homem, ele foi servo. Sabe o que eu estou dizendo para você? Irmão, eu estou dizendo para você. Sabe quando a Bíblia fala de Deus? A Bíblia usa um termo lindo. A Bíblia diz assim: o Senhor se curva para ver o céu e a terra. Você imaginar isso?
ele olha o sol e a lua de cima para baixo. Ele pega as águas, aqui eu estou na beira da praia, ele pega as águas dos oceanos na concha das suas mãos. Os céus, ele mede a palmos. E esse Deus foi servo a tal ponto que na última ceia, presta atenção aqui, ele chegou para os discípulos, amarrou uma toalha na cintura e lavou os pés. Aleluia. Dá para você imaginar isso? Você imagina o presidente da República, você imagina o ministro do STF, você imagina o governador do estado, você imagina algum presidente dos Estados Unidos lavando os pés de alguém? Te digo uma coisa: nenhuma autoridade desta terra chega aos pés de quem é Jesus. E ele, sendo Deus, lavou os pés dos discípulos. E aí Paulo está dizendo para a igreja e para nós, sabe o quê? Se ele fez isso tudo, qual é a dificuldade de vocês de obedecer aos vossos líderes? Qual é a dificuldade de vocês de honrar os vossos pais? Qual a dificuldade de vocês, ele está dizendo para a igreja e para nós, de honrar os pastores, de servir os irmãos, de estender a mão para o próximo, de visitar os necessitados? Qual a dificuldade de vocês de fazer o que a sua líder pede para o congresso? Qual a dificuldade de vocês de chegar na hora, de ir para o evangelismo, de se dedicar um pouquinho mais? É só ver o que Cristo fez. Se meu Senhor foi servo, por que eu quero ser Senhor? Como eu vou querer ser honrado no mundo que o meu Senhor foi servo? Eu estou sentindo Deus aqui. Se Cristo foi servo, nós precisamos ser servos. Aqui não existe ninguém melhor que o outro. Aqui não existe ninguém maior que o outro. Aqui não existe ninguém mais especial que o outro. Aqui somos servos do mesmo Senhor. Aqui tudo é dele, por ele, para ele, dele são todas as coisas. É por causa dele que nós estamos aqui. Oh, glória a Deus. Nós somos servos. Paulo está dizendo isso. Lembrem-se do que Cristo fez. Ele viveu a nossa humanidade de forma tão perfeita, tão perfeita. Jesus viveu menos do que eu. Estou com 37. O cabelo está caindo já, Bruno. Só Deus tem misericórdia. 37. Jesus viveu 33 e um pouquinho. Mas uma coisa eu te digo: Jesus nunca teve 37 anos vivendo como homem nessa terra, mas ele já teve a sua idade. Já teve. Foi criança, foi adolescente, teve 18, 19, 20, 21, 25, passou pela puberdade, teve espinha, foi igual nós. Jesus viveu a humanidade de forma tão perfeita, que eu gosto sempre de dizer o seguinte: ele é o ser humano mais perfeito que já pisou nessa terra. Sabe por quê? Porque Jesus, de certa forma, é diferente de Adão, e eu te explico. Porque Adão, quando foi criado por Deus, Adão não tinha pecados, lembra? Adão era inocente, não tinha pecados. Mas Adão não tinha sofrimentos. Adão sofria no Éden? Não.
Então Jesus é semelhante a Adão em que sentido? Ele não tem pecados, até Adão cair, óbvio. Mas Adão não teve sofrimentos. Nós temos sofrimentos e pecados. E aí Jesus fez o quê? Quando ele viveu nessa terra, ele tinha a inocência de Adão, mas não tinha sofrimento. Adão não tinha sofrimento. Jesus tinha a inocência de Adão e os nossos sofrimentos. Jesus sofreu como a gente sofre. Jesus passou por tudo que a gente passa. Eu te pergunto, tem exemplo para a nossa vida melhor do que Jesus? Perfeito como Adão, mas que passa pelos sofrimentos que nós passamos sem os nossos pecados. Jesus é a sua referência. Jesus é o nosso modelo. Jesus é o nosso padrão. Jesus é aquilo que nós temos para a nossa vida como alvo. Eu sei que lá fora as pessoas dizem assim, meu ídolo é o cantor tal. Não, qual é a sua inspiração? Minha inspiração é fulana. Não vou falar nome não, Anitta. Meu ídolo é fulano. Vou falar nome não, Neymar. Oi, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Você pode ser bom no que eles fazem, mas perfeito em tudo, só Cristo. Jesus é o nosso modelo. Paulo está dizendo o que para nós? Se inspirem nele, porque ele foi obediente até a morte, verso 8, e morte de cruz. Não se falava de cruz entre cidadãos romanos, um romano não podia ser crucificado. Para os judeus, alguém crucificado era maldito, para os gregos, alguém crucificado era loucura, mas e para nós? Para os romanos, impensável um cidadão romano ser crucificado. Para os judeus, foi crucificado é maldito. Para os gregos, cruz é loucura. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Paulo está dizendo o que para nós? Por causa desta humilhação de Cristo, versículo 9, Deus o exaltou soberanamente. Quem o exaltou? Deus. Vamos forte. Quem o exaltou? Deus. Isso é lindo, porque Paulo está dizendo o quê? Cristo se humilhou e o Pai o exaltou. Sabe por que muitas vezes muitas pessoas não são abençoadas por Deus? Porque querem ser exaltadas pelos homens, querem ser aplaudidas pelos homens, querem ser reconhecidas pelos homens. Só que Jesus me ensina, nós nos humilhamos como servos, e o Pai ao seu tempo nos exalta. Que exaltação é essa, pastor? A exaltação de Cristo foi voltar para o céu. E a nossa, aí precisa dar um glória a Deus pentecostal, a nossa é irmos para o céu. Eu não estou pregando aqui que Deus vai te exaltar nessa terra, no sentido de te colocar num pódio, num pedestal dessa vida. Isso não é evangelho. Eu estou pregando que a maior bênção que nós temos é o céu de glória que nos espera, é o céu de glória que nos aguarda. Quem tem essa esperança? Quem tem essa esperança? Cristo se humilhou e o Pai o exaltou. Oh, glória! E aí é o texto. E lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Oh, glória a Jesus! Quando a gente fala de nome na Bíblia, nós estamos falando que o nome representa o caráter, a dignidade, o poder, a influência da pessoa. É por isso que Deus mudava o nome das pessoas na Bíblia, porque aquele nome representava o que aquela pessoa fazia, sua obra, as promessas de Deus, a ação daquela pessoa. O nome de Jesus
fala sobre a sua obra, sobre a sua vida, sobre a sua vitória. É por isso que a Bíblia diz que no nome de Jesus os enfermos são curados, que no nome de Jesus os perdidos são salvos, que no nome de Jesus os crentes são perdoados, que no nome de Jesus os cativos são libertos, que no nome de Jesus orações são respondidas, e tudo que nós fazemos, fazemos em nome de Jesus, porque o dono deste nome vive. Muitas pessoas tiveram grandes nomes nessa terra, mas todos esses nomes podem ser lembrados, mas o dono do nome está debaixo da sepultura. Jesus é diferente, o nome dele tem poder, porque o dono desse nome vive, o dono desse nome permanece vivo para sempre. Aleluia! Tem mais alguém sentindo Jesus aqui nessa manhã? Levante as duas mãos aí para o céu e adore a Deus pelo menos por um minuto. Você pode. Levante as duas mãos e adore a Deus pelo menos por um minuto. O nome sobre todo nome é o nome de Jesus. É no nome dele que os cativos são libertos. Quando o diabo ouve esse nome, o inferno estremece. É esse o nome que o mundo detesta, mas que a igreja adora, porque o dono deste nome vive. É sobre todo nome. É sobre nome de governos. É sobre nome de países. É sobre nome de autoridades. O nome de qualquer um pode ser esquecido. O de Cristo permanece. O de Cristo permanece. O de Cristo permanece. E é tão verdade que esse nome tem poder. E aqui, irmão, só de ler dá vontade de dar glória. Que ao nome dele se dobram todos os joelhos dos que estão no céu. Quando os anjos ouvem o nome de Cristo, os anjos se dobram. Dos que estão na terra, quando nós ouvimos o nome de Cristo, nós nos dobramos. Dos que estão debaixo da terra, porque até aqueles que já morreram, um dia haverão de comparecer diante dele. E certo dia eu conversava lá em casa com meu filho. Nosso garoto tem a idade de muitos jovens que estão aqui. Nosso garoto está com 19 anos, vai fazer 20 agora em janeiro. E a gente conversa muito sobre Bíblia. E um dia eu conversei com ele e falei assim: meu filho, você já parou para pensar que um dia, Anás e Caifás, aqueles sacerdotes que presidiram o Sinédrio para acusar Jesus, quando ele foi, taparam sua cabeça, bateram nele, falaram: profetiza quem foi que te bateu. Você já parou para pensar que um dia Anás e Caifás estarão diante dele? Aleluia. Glória. Você já parou para pensar que Pilatos, que lavou as mãos, um dia estará diante dele? Glória. Olha para mim, jovem. Você já parou para pensar que o jovem rico, lembra do jovem rico que Jesus falou? Vende tudo que tem e me segue. Ele não quis. Um dia esse jovem rico estará diante dele. Já parou para pensar que todas as autoridades que já viveram, que vivem hoje, que eu e você um dia estaremos diante dele? E sabe o que todos têm em comum? Todos têm em comum, ricos e pobres, homens e mulheres, idosos e crianças, todos farão uma coisa em comum. O quê? Todos se dobrarão diante dele e confessarão que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus é o Senhor.
E por que Deus fez isso? E aqui é o caminho para concluir meu sermão, o estudo desta manhã. Para a glória de Deus Pai. Eu vou contar até 3 e você fala comigo. Tudo para a glória de Deus Pai. Vamos? 1, 2, 3. Tudo para a glória de Deus Pai. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Que o objetivo da história da salvação, a história da salvação tem um objetivo. Qual que é? A glória de Deus. A salvação, talvez alguém se entristeça com o que eu vou dizer agora. A salvação não é sobre nós. Não, ela é para nós. Mas não é sobre nós. A história não é sobre Josué. Não. A história não é sobre como nós somos especiais. A história é sobre como Deus é gracioso. Sobre como Deus é amoroso. A gente precisa sempre ler a Bíblia, pregar, cantar, sempre a partir dessa ótica. É tudo para a glória de Deus. A gente costuma dizer que a parábola de Lucas 15, por exemplo, a gente chama a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida, do filho pródigo. É porque se popularizou. Mas sabia que o certo seria, não é a parábola da ovelha, é a parábola do pastor. Não é a parábola da dracma, é a parábola da mulher que acha a dracma. Não é a parábola do filho que se perde, é a parábola do pai que o ama. Porque o evangelho não é sobre nós, o evangelho é sobre ele. E aí Paulo está dizendo para a igreja, sabe o que? Se tudo é para a glória de Deus, aí eu volto no texto. Ele está dizendo para a igreja de Filipe, vocês vão viver em contenda para quê? Ele está dizendo, nada façam por vanglória. O que ele está dizendo? Vocês ficarem se desentendendo é vanglória, ou seja, glória passageira. Então vivam para a glória de Deus. Sabe o que a Bíblia está me ensinando? Eu estou sentindo Deus aqui, que não viver para Deus é perder tempo. Não viver para Deus é perder tempo. O que a Bíblia está me ensinando é, se Cristo se doou, eu também posso me doar. Se Cristo se humilhou, eu também posso me humilhar. Se Cristo viveu em santidade, jovem, eu também posso viver em santidade. Se Cristo agradou o Pai, nós também podemos agradar o Pai. Se Cristo morreu na cruz, nós também podemos morrer para este mundo. Se Cristo ressuscitou, nós podemos renascer para uma nova vida. Se Cristo subiu aos céus, nós também vamos subir para o céu quando Ele voltar para buscar a sua igreja. Tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. Eu concluo meu sermão enquanto a Rafa sobe aqui, dizendo para você, nós precisamos viver para Deus. Até pegue na mão desse crente, vê se ele está no culto ainda. E diz para ele, nós precisamos viver para Deus. Diga para ele assim, vale a pena viver para Deus. Vale a pena viver para Deus. Vale a pena viver para Deus. Cristo abriu mão do céu. Você tem que abrir mão de quê? É muito menor que o céu. Se tiver que abrir mão de ir a alguns lugares, abra. Se tiver mão de fazer algumas coisas, abra mão de fazer. Se tiver que abrir mão daquele relacionamento que está te levando para longe da igreja, abra mão. Se tiver que abrir mão de algumas companhias, abra mão. Se tiver que abrir mão do seu celular, abra mão. Mas saia daqui dizendo, eu vou viver para Deus. Eu vou viver para Deus. Eu vou viver para Deus. Eu vou viver para Deus.
abriu mão do céu. Dá para abrir mão de alguma coisa, não dá? Dá para abrir mão de alguma coisa, não dá? Eu gostaria que você se colocasse de pé comigo. De 5 pessoas aí do seu lado, dá um abraço, pelo menos 5 pessoas, e dizer para ele: viva para a glória de Deus. Sai do seu lugar, anda na igreja, pega na mão de 5 pessoas aí, abraça alguém e diz: viva para a glória de Deus, 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 viva.